Então, bom dia a todos os que nos assistem nas redes sociais. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus de Benfica para darmos início ao nosso culto, ao nosso tempo de celebração ao nosso Deus. E eu gostava de deixar uma leitura bíblica no início de toda esta celebração. Um texto bíblico, uma mensagem que diz o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas maravilhosas que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Este é o Deus de quem a Bíblia fala, que desde a antiguidade Ele já fez coisas maravilhosas no passado e Ele continua a fazer coisas maravilhosas hoje. Embora haja muita coisa que vá acontecendo, que está para lá da nossa compreensão, e apesar de nós não entendermos nada disso, diminui quem Ele é e o que Ele é para cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, para adorar este Deus que desde a antiguidade trabalha a favor daqueles que o amam. E nós acreditamos que, apesar de tudo aquilo que estamos a viver, Deus está nos bastidores trabalhando para que aquilo que é grave não se torne tão grave, e com Ele nós iremos alcançar a vitória. Deus ricamente vos abençoe. Vamos celebrar a Deus em adoração, mas ainda antes eu vou ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos-te pela tua presença, pela tua graça, pela manifestação do teu poder, e por nós sabermos que nós não estamos sozinhos em toda esta tribulação que vivemos, porque sabemos que tu estás connosco. Tu nos assistes porque tu trabalhas a favor daqueles que te amam e que te buscam. E eu oro, Senhor, para que nesta manhã, quando celebramos a ti, quando queremos prestar-te toda a adoração e todo o louvor, eu oro para que o teu Espírito Santo possa ministrar na vida daqueles que nos assistem, que o teu Espírito possa tocar profundamente e que vidas, corações possam render-se à tua eterna e infinita graça e misericórdia. Para ti toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. 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 E de uma forma diferente em nossas casas, à frente dos nossos computadores, à frente dos nossos telemóveis, vamos estar na presença de Deus. Uma das características do nosso Deus é a omnipresença, e desde que nós o busquemos, nós podemos chegar-nos até Ele. E o nosso desafio é que, apesar de ser neste formato, vamos entrar na presença de Deus, vamos deixar a palavra de Deus falar connosco nesta manhã, vamos deixar a palavra de Deus trazer ânimo à nossa vida, trazer revelação, vamos deixar também que o louvor, que as letras que vamos cantar nos aproximem de Deus, e vamos fazer deste tempo um tempo de consagração a Deus, porque o nosso Deus merece toda a nossa atenção, o nosso louvor, e vamos fazer isso de coração. Porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerá. Em suas mãos está o meu futuro, porque Ele vive e com Ele eu viverei. Vamos juntar-nos. Porque Ele vive, posso confiar.
aleluia. O nome nós exaltamos nesta manhã. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Jesus, a ti me entregarei, a ti adorarei, teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Jesus, a ti me entregarei, a ti adorarei, teu nome exaltarei. Aleluia. Sim, Deus, nesta manhã, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Não há outro lugar onde nós queiramos estar, Senhor, senão na Tua presença. Obrigado porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo revela quem Tu és, Deus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele consola a nossa alma, Deus. Ele fala aos nossos corações, Deus. E queremos pedir, Senhor, que nesta manhã, Deus, que a nossa adoração possa chegar até Ti, Senhor. Que os nossos louvores, Deus, que as nossas palavras, Deus, que a nossa dedicação, Senhor, possa subir até Ti como um doce aroma, Deus. Queremos louvar o Teu nome, Deus. Queremos exaltar, Senhor, o Teu nome. O nome que é sobre todo o nome. Queremos exaltar o nome de Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Queremos louvar o nome de Deus, que nos amou, o Deus que enviou o Seu Filho. Queremos louvar o Espírito Santo. Queremos louvar a Trindade, Senhor. Queremos a uma só voz e com um só coração, Deus, dedicar, Deus, a nossa adoração a Ti, Jesus. Nossa adoração é para Ti. Te adoramos, Deus. Tu és digno, Deus. Teu nome exaltarei, Teu nome exaltarei, Teu nome exaltarei. Jesus, a Ti me entregarei, a Ti adorarei, Teu nome exaltarei.
exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Jesus, a ti me entregarei, a ti adorarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Jesus, a ti me entregarei, a ti adorarei, teu nome exaltarei. É bom nós podermos louvar o nome de Deus. E também é bom saber que a nossa adoração, que as nossas orações chegam até Ele independentemente do sítio onde estamos, independentemente da circunstância em que estamos. E neste mesmo espírito eu gostava de vos convidar a cantar connosco uma música que eu espero que sirva de incentivo, uma música que eu espero que possa trazer alegria, esperança, paz aos nossos corações. Ela por si só é uma música alegre, mas toda a letra é um desafio para que nós possamos trocar aquilo que nos incomoda pelo gozo, pela paz, pelo amor de Deus. Vamos fazer isto nesta manhã e vamos fazer desta canção, deste hino de adoração, vamos fazer uma oração nossa, vamos dedicar estas palavras e acreditar naquilo que estamos a cantar. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Trocamos a vergonha, eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. E a doença, eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém. E agora escuta a sua palavra que diz: em tempos de luta Ele não me abandona, não serei destruído. Confio que cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é minha força.
pode o choro durar uma noite, mas quando vai para amanhã, eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, eu caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém. Novamente, sim, Deus, eu caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio em ti. Sim, Deus, caio e digo amém, amém. Eu caio e digo amém. Caio e digo amém. Amém, Deus, nós queremos em ti. Amém. É bom sabermos que temos um Deus que pode fazer todas estas coisas na nossa vida, mas melhor ainda é saber que temos um Deus que nos ama, um Deus que se aproxima de nós e um Deus que é digno da adoração. E a música que vamos cantar agora é uma música que fala sobre uma decisão que todos nós já tomamos e que temos que nos lembrar, a decisão de seguir a mensagem da cruz, a decisão de pôr Cristo, de pôr Deus à frente da nossa vontade, à frente das nossas ideias, no fundo deixar que Deus tome o controlo da nossa vida. E quando nós deixamos que Deus tome o controlo da nossa vida, isso é suficiente para nós, é o quanto nos basta. Minha salvação, não há nada neste mundo que me faça tão feliz. Nas provações eu cantarei, não volto atrás, eu confiarei. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Cristo é o meu prazer, a minha alegria. Esperança. O céu é o meu lar. E na tempestade eu cantarei. Deus está aqui, para Ele toda a glória. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom. Que eu preciso estar em ti. Tudo que eu preciso.
manhã nós renovamos, Senhor, o nosso compromisso, Deus. O compromisso de te seguir, Senhor. Custa o que custar, Senhor. Deus, renovamos as palavras, Senhor, que dissemos quando fomos batizados nas águas, Deus. Queremos te seguir, custa o que custar, Senhor. Queremos que sejas o centro da nossa vida, Deus. Vem moldar o nosso ser, Deus, para sermos mais à tua imagem, mais à tua semelhança, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós queremos te seguir, Senhor. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Por isso nós pomos A cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. A cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Deus é tão bom para nós, Ele é bom. Deus é tão bom pra mim. Oh, Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Eu decidi seguir Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz à frente, a cruz à frente, eu vou atrás. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Não volto atrás, não volto atrás. Aleluia, Deus. Não queremos voltar atrás, Senhor. Não queremos, Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, mas enquanto o pastor Luís Rodrigues sobe, gostava de deixar duas mensagens em nome de todo o grupo de louvor, toda a equipa de louvor e, em primeiro lugar, à nossa irmã Eunice Lucero. Queremos deixar um forte abraço de toda a equipa de louvor, de toda a igreja também, e dizer que estamos juntos nesta altura de dor, nesta altura de pesar, e estamos a orar por vocês. Deus vos abençoe e contem com as nossas orações e com o nosso apoio. Em segundo lugar, gostava de deixar aqui uma palavra de agradecimento, também em nome da equipa de louvor, e aqui estendo também a outras equipas em que o Luís já esteve incluído, porque o Luís e a Joana durante muito tempo fizeram parte do nosso grupo de louvor, dirigindo, cantando, e o nosso muito obrigado por toda a dedicação, todo o exemplo que foste e que a Joana foi também, não apenas no louvor, mas no trabalho de adolescentes, trabalho de jovens. Eu penso que vocês trabalharam em tudo, trabalhaste também nas prisões, isso fez parte do teu percurso, e queremos deixar um grande obrigado e estamos também contigo nesta partida para um novo sonho que Deus te deu. E agora a título particular também, porque acho que em condições normais merecias uma grande festa de despedida aqui com toda a igreja. Fico muito feliz por saber, e é um grande estímulo para mim saber que Deus cumpre os sonhos que coloca no coração. E tive o privilégio de poder partilhar alguns dos sonhos, saber alguns dos sonhos que tinhas, e é bom ver que passado todo este tempo Deus está a cumprir isso na tua vida. Por isso, Deus te abençoe a ti, à tua família, ao meu filhado Francisco,
E a minha filhada Matilde também me chama padrinho. Deus vos abençoe ricamente. Força. Bom dia a todos. Agora vai ser um bocadinho mais complicado. Obrigado, Tiago, e a todos. Em especial ao Tiago, porque foste tu que falaste em nome dos outros. Não sei se é verdade aquilo. Mas eu acredito que sim. Foi sincero. Agradeço. O Tiago é um grande amigo meu. E é padrinho do meu filho Francisco. Mas a minha filha Matilde também chama padrinho. Portanto, é padrinho dos meus filhos também. Amém. Eu gostava... E isto é sempre mais complicado aqui, porque somos poucos, somos mesmo poucos aqui. Eu estou habituado a ver a igreja mais composta e é sempre complicado pregar lá aí para casa, mas vou tentar fazer o meu melhor. E em jeito de introdução, vocês que estão nos computadores, nos tablets, nos telemóveis, abram aí no Google, se não tiverem uma aplicação, carreguem no Google e abram aí em Josué capítulo 1. Não é este o texto que eu vou falar especificamente, mas este é o texto introdutório que eu gostava de trazer. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu, todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. É interessante porque em tempos extraordinários, Deus levanta gerações extraordinárias. A história de Josué é interessantíssima, mas ela não começa com Josué. A história do povo de Israel não começa com Josué, começou muito antes. E é interessante porque aqueles que conhecem a Bíblia sabem que Josué é chamado para ser o sucessor de um líder tremendo, Moisés. E não deve ser fácil substituir um líder como Moisés. Claramente não é fácil. Era um líder amado pelo povo, um líder tremendo, um líder que dirigiu e liderou o povo numa altura mais complexa e muito difícil, especialmente porque estiveram 40 anos no deserto e foi Moisés que esteve com eles 40 anos no deserto. Mas o tempo de Moisés terminou e este livro de Josué mostra uma coisa tremenda. Mostra que, de facto, nós, enquanto seres humanos, nós temos um tempo limitado. Nós passamos pela vida. Nenhum de nós sabe quantos dias é que tem, quantos anos é que tem, quantos minutos é que tem ou até quantos segundos. A toda a hora pessoas morrem. Nós não sabemos quanto tempo é que nós temos, mas uma coisa é certa, Deus permanece eternamente, a nossa alma também é eterna, claro, mas o nosso tempo aqui na Terra é finito e Deus é eterno e os seus planos são eternos. E então é interessante porque Moisés morreu, mas Deus levantou um outro líder, muito diferente de Moisés, mas foi este o líder que Deus escolheu, Josué, numa altura também extremamente complexa. E é interessante pensarmos que na Bíblia, de facto, parece-me é que todas as circunstâncias são complexas. Nós achamos e gostamos, especialmente, dos tempos de paz, dos tempos em que nada assim muito fora do nosso controle aconteça. Mas quando eu leio a Bíblia, de fio a pavio, aquilo que nós percebemos é que todos os livros têm alturas extraordinárias, alturas extremamente complexas, alturas extremamente difíceis, alturas em que parece que tudo vai terminar, em que não há qualquer esperança. E em todos os livros nós encontramos isto. Mas em todos os livros nós também encontramos um Deus que está acima de todas as circunstâncias. E Josué é mais um destes livros. Então Josué é escolhido para liderar o povo, um povo que não era já o mesmo povo que tinha saído do Egito, essa geração tinha passado, e era uma geração que necessitava também de perceber e de conhecer Deus da forma como os seus antepassados conheceram. E isto mostra e prova aqui uma outra questão, é que não é pelas experiências do meu passado ou melhor, as experiências do meu passado, elas tornam mais... Podem aumentar a minha fé, esta é a verdade. Aquilo que acontece no passado pode aumentar a minha fé. Mas todas as gerações necessitam das suas experiências com Deus. Aquilo que os meus pais conheceram com Deus, isso afeta a minha educação, claro, mas eu necessito das minhas experiências pessoais para confiar em Deus e saber quem Ele é. E é isto mesmo que acontece, porque Josué é chamado, e a primeira coisa que é chamado Josué a fazer é levar todo o povo a passar o Jordão. E é aqui que nós temos um primeiro acontecimento interessante, porque o mar, ou neste caso o rio Jordão, ele é também aberto, no fundo, à semelhança daquilo que tinha acontecido com Moisés no mar, num grau muito mais pequeno, porque era um rio, não era propriamente aquele mar que Moisés atravessou, era muito mais pequeno, mas o povo necessitava desta experiência. Então é interessante que a liderança de Josué começa
de uma forma assim parecida com algumas coisas no ministério de Moisés. E aquilo que acontece é isto mesmo. Ele é chamado a passar o Jordão, acontece um milagre, as águas também se separam, o povo passa pelo Jordão, não se molha, e a seguir acontece aquilo que eu gostava mesmo de ler para vocês hoje, que é o capítulo 6. Diz assim, capítulo 6 de Josué, não vamos ler todo, mas vamos ler algumas partes. Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sino da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram a arca e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Esta história é uma história para quem está na igreja há algum tempo e quem passou pela escola dominical. Esta é uma história clichê da escola dominical, mas é uma história tremenda e que tem aqui pormenores que eu, honestamente, eu nunca tinha reparado até há pouco tempo. Ia dizer esta semana, mas não é verdade. Se calhar há um mês ou 2 meses. Embora esta semana, ainda ontem, vi outros pormenores que nunca tinha visto, porque a palavra de Deus, de facto, nisto é tremenda. Josué. Ele é chamado para liderar o povo, para entrar e conquistar a terra da promessa. Aquilo que os israelitas ansiavam e buscavam, e aquilo que no fundo os motivou também a sair do próprio Egito. A esperança e a promessa de que eles iam herdar uma terra que já tinha sido prometida, e uma terra que agora a promessa começava a tomar forma. Mas aquilo que acontece na nossa vida, e também na vida dos israelitas estava a acontecer, mas é aquilo que especialmente acontece na nossa vida, é que as promessas de Deus, elas desenvolvem-se e desenrolam-se. E no fundo o que eu quero dizer com isto? Elas são um processo. E nós não gostamos muito de processos, porque os processos são dolorosos, os processos demoram tempo, por isso é que se chamam processos. Eles não são acontecimentos instantâneos. E nós, como seres humanos que somos, impacientes que somos, nós gostamos muito mais das coisas instantâneas. Nós gostamos quando nos dizem que nos vão dar, que nos deem no dia a seguir, ou pelo menos logo aí daí 1 hora. Se alguém me disser que me vai dar um Porsche, não me diga que me vai dar um Porsche daqui a 40 anos. Dê-me o Porsche ou amanhã, ou daqui a 1 semana. Se calhar eu consigo esperar 1 semana por um Porsche. Se calhar 1 semana e meia. Amém, Rui, não é? 1 semana e meia, 2 semanas faço esforço, aguento. Mas nós gostamos das coisas instantâneas. Nós gostamos quando as pessoas decidem fazer dieta. O que é que nós gostávamos? Que no dia em que a gente decide fazer dieta, só com a decisão nós perdêssemos logo 7 quilos. Olha, hoje faço dieta e perdíamos logo 7 quilos. Era isto que nós gostávamos que acontecesse. Mas isto não é a vida real. E as promessas de Deus na nossa vida também têm que ser reais. E porque elas são reais, porque são ditas pelo Deus que é verdade, pelo Deus que apenas diz verdades, o Deus que é a palavra viva, a palavra verdade, Ele é a própria verdade personificada. Se Ele diz que alguma coisa vai acontecer, isso mesmo vai acontecer. Mas é algo que nós temos que aprender, e temos que aprender o mais rapidamente possível, porque isto vai ser um sossego para nós e um descanso para nós. E o que é que nós temos que aprender? Quando Deus promete, aquilo que Ele faz é não estar tão preocupado com a promessa em si, mas com o processo e com a transformação da minha vida até eu alcançar a promessa. E isto é importante que nós entendamos.
Deus está preocupado não só com aquilo que Ele nos promete, porque Ele prometeu e vai cumprir, mas Ele está preocupado com o processo todo que vai envolver a transformação da minha vida até que eu esteja pronto a receber a promessa que Ele me fez. Isto mesmo está a acontecer com o povo. Então vejam, Josué assume uma posição terrível, que é substituir Moisés, passa ao Jordão, de forma a que o povo também tenha um sinal de facto Deus está com Josué, e a seguir Deus tem um discurso tremendo para ele. Porque vejam, depois de passar o Jordão, coisa tremenda, a primeira coisa que eles veem são as muralhas de Jericó. Não era uma cidade grande, mas era uma cidade que tinha muralhas basicamente impenetráveis. Havia algumas formas de tentar conquistar, mas os judeus não tinham tempo, nem tinham as ferramentas necessárias para fazer um cerco que demorasse anos. Era uma das formas, fazer um cerco à cidade de Jericó, de forma a que eles não se conseguissem abastecer, e mais tarde ou mais cedo eles teriam que sair procurando comida, mas eles estavam bem armazenados, e isto ia demorar anos e anos, e nem os judeus tinham recursos para fazer este cerco. Não havia forma havia outras formas de derrubar as muralhas, mas eles não tinham os recursos. E claramente a estratégia que Deus vai dar para que eles conquistem as muralhas de Jericó e a cidade é uma estratégia que não faz qualquer sentido do ponto de vista humano. E normalmente, e nós já percebemos também, é assim mesmo que Deus funciona. Deus normalmente dá-nos estratégias de coisas que até parecem que são ridículas, e nós dizemos, isto nunca vai funcionar, isto é ridículo, não faz qualquer sentido, e é no meio deste não fazer sentido nenhum que Deus nos dá a vitória. E isto porquê? Porque Deus não está tão preocupado com aquilo que eu consigo fazer com a minha força, mas Deus está preocupado, em cima de tudo, em honrar-se a si mesmo, em glorificar-se a si mesmo, e, em cima de tudo, mostrar-me a mim, que sou muito finito, muito pequenino, muito terra a terra, de que não é pela minha força, não é pela minha capacidade que eu consigo conquistar as coisas que Deus me promete. É, acima de tudo, porque Ele me prometeu, Ele arranja os recursos para me dar aquilo que Ele mesmo me prometeu. E isto é uma segurança para nós. O versículo 1 diz que Jericó estava cerrada por causa... Cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. O povo está diante dos muros, das muralhas de Jericó, e veem que os muros estão todos fechados. Ninguém entra, ninguém entra e ninguém sai. E muitas das vezes é assim que a nossa vida está. Diante de nós, aquilo que nós vemos é, Senhor, de facto eu tenho uma promessa. Senhor, de facto, aquele é o caminho para o qual tu me disseste que era suposto ir. É este o caminho, é esta a direção, não há outra direção, não dá para dar a volta, é este. Se tu disse, a terra prometida é aqui, começa aqui, foste tu que prometeste. Mas quando finalmente parece que chegamos ao destino, chegamos ao sítio e que as coisas estão a compor para que nós alcancemos aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que nós encontramos são muralhas cerradas e parece que é a nossa vida. Está tudo cerrado, nada sai, nada entra. E o que é que nós fazemos diante de uma circunstância destas? Em que nada sai, nada entra. A única coisa que nós vemos são muralhas impenetráveis. E é interessante, porque é nesta exata altura que Deus fala a Josué. Parece não, Deus sabe aquilo que nós pensamos. Josué certamente estava a pensar como todos pensaríamos. Depois de passarmos o Jordão, finalmente vamos tomar posse da terra prometida. O Senhor diz também lá em Josué capítulo 1, olha, toda a terra que a planta do vosso pé pisar, essa é a terra que eu vos vou dar. E eles começam finalmente a pisar terra, finalmente os pés deles começam a caminhar pela terra prometida, e eu acho que é interessante, isto é de facto, é irónico. Deus pede a Josué para ele olhar, para ele ter visão, mas aquilo que Deus lhe está a pedir não é para que ele veja com os olhos humanos, é para que ele veja com os olhos espirituais. E ver com os olhos espirituais significa que eu passo a ver não só aquilo que está à minha frente, mas eu passo a olhar para as coisas com a visão de Deus. Então Deus diz, olha, eu tenho dado. Deus utiliza um particípio adverbial no tempo auristo, que significa que já aconteceu, já foi feito. Eu tenho dado. É aqui uma mistura de dois tempos verbais. Tenho dado. Eu já te dei. Eu já te dei. De uma vez por todas. É isto que significa a expressão. E vejam o que é que esta expressão pode provocar em nós. Das duas, uma. Ou nós pensamos, Deus enganou-se e não está, então não está muito bem da cabeça porque Ele não me deu nada, a única coisa que está ali é, eles estão todos dentro da cidade, os muros continuam ali bem altos e bem impenetráveis. Ou então produz uma segunda coisa na nossa vida, que é avivar a nossa fé. Dar-nos um raio de esperança. No sentido, bem, se Deus está a dizer que já me tem dado, é porque me vai dar.
Então aquilo que Deus faz com Josué é aquilo que Deus quer fazer connosco. Deus pede para que nós olhemos, não com os nossos olhos, mas que tenhamos uma visão espiritual acerca das coisas que estão a acontecer. Porque aquilo que nós veríamos, e aquilo que nós vimos é da nossa perspectiva. Mas aquilo que Deus está a ver, Deus não está a ver da perspectiva do Josué. Deus não está colocado na nossa área de visão. Deus não está à nossa altura. Deus está para além da nossa altura. Deus vê Jericó de cima, de baixo, de lado. E Deus, acima de tudo, já viu Jericó totalmente destruída e conquistada pelos israelitas. Tal como ele já tinha visto, e já tinha visto desde a fundação de todo o mundo. Porque Deus já sabia que isto ia acontecer. Mas Josué não sabia. Josué não sabia, mas precisava de saber. E depois Deus dá a estratégia. E a estratégia Deus tem mesmo um sentido de humor interessantíssimo. Eu vejo mesmo humor em Deus nesta passagem. Porque Deus sabe que Josué provavelmente está atemorizado. Se calhar não está atemorizado, mas está a pensar: Deus, e agora o que é que nós vamos fazer? O povo certamente está, porque nós conhecemos como é que é as características do povo de Israel. São exatamente iguais a nós. Nós gostamos muito de seguir e obedecer a Deus enquanto as coisas correm bem. Quando as coisas começam a correr mal, nós começamos a duvidar. E se o Rio Jordão foi aberto, tudo bem, glória a Deus, mas a partir de agora é muralhas. E agora, o que é que nós vamos fazer? E nós sabemos como é que é o passado e sabemos o que é que as coisas, o que é que se costuma dizer, o que é que se começa a falar, começa-se a murmurar, começa-se a dizer: olha, já viemos para aqui, saímos de um sítio, a terra prometida afinal é aqui acampar ao pé das muralhas de Jericó. Parece que a terra prometida não é assim grande coisa, não é? Mas Deus dá a estratégia. E a estratégia é nisto que eu acho que é cómico, porque Deus levanta a moral de Josué, Deus dá-lhe esperança, Deus mostra como é que ele tem que olhar diante do desafio que tem, mas a seguir dá-lhe uma estratégia que não faz sentido nenhum para conquistar exatamente aquilo que Deus disse que ele ia conquistar. Porque o expectável era: Josué, vê, eu te tenho dado tudo isto, os homens valorosos, o rei, a cidade de Jericó, isto é tudo para vocês. E agora a estratégia é a seguinte: vocês vão se armar, eu vou fazer destruir os muros de uma forma tremenda e vocês vão entrar e conquistar. E isto nós até percebíamos. Deus vai fazer tal como fez no Rio Jordão. Se ele abriu o mar, também vai abrir aqui as colunas, se calhar vai fazer da mesma forma, mas não é isto que Deus faz. Deus trabalha por processos. E Deus está a dizer a Josué: olha, Josué, o processo para conquistarem é o seguinte. E diz-lhes: agarras nos homens todos de guerra e vão andar à volta da cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes vão levar as 7 buzinas e os chofares, não é, diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as buzinas. E será que nessa altura, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós e todo o povo o sino, a buzina gritará um grande grito. E é nessa altura que o muro da cidade vai cair. 6 dias. Rodear a cidade uma vez. Por cada 6 dias. Por cada 6 dias não. Ou seja, uma vez por dia, durante 6 dias, rodearem a cidade. Mas ao 7º dia, rodearem 7 vezes. E à 7ª vez, tocando as buzinas, finalmente havendo um grande grito. E só depois é que vai cair a cidade. E Josué tem que transmitir isto ao povo. O que é interessante é quando Josué transmite isto ao povo, e eu nunca tinha pensado nisto, nem nunca tinha reparado nisto até ontem, honestamente. Ele fala e dá todas as instruções, mas omite uma coisa importantíssima. Sabem o que é que ele omite? Ele não diz ao povo quantos dias é que eles têm que tocar, nem quantos dias é que eles têm que andar. Ele não diz ao povo quanto tempo falta até eles poderem gritar. A única coisa que o povo sabe é: vocês vão ter que rodear a cidade. E na altura em que eu vos disser para vocês gritarem, vocês vão gritar. E nessa altura os muros cairão. Mas eles não sabem quantos dias faltam para os muros caírem. E isto é a nossa vida. Nós não sabemos quantos dias faltam para os muros caírem. E se eu não sei quantos dias faltam, a única coisa que eu posso fazer é ter confiança de que vai acontecer. Eu só não sei a quando. Mas como é que eu mantenho a fé e a esperança quando o processo de Deus é um processo muitas das vezes doloroso? Porque o que é que vai acontecer? Eles vão rodear a cidade uma vez e o que é que vai acontecer? Nada. Nada de nada. Mais uma vez. Quando nós fazemos dieta,
nós gostamos de ver progressos, porque se eu passar um tempo não ver progressos, eu vou à pastelaria e vou comprar sete jesuítas e como os 7. Vou à Evian, fazendo a publicidade aqui de Benfica, não é? Agarro numa caixa de jesuítas e digo, para levantar pesos, para estar a cansar-me e não haver nada, vou comer 7 jesuítas e ao menos vejo alguma coisa a crescer e fico satisfeito. Quando nós aprendemos uma língua, quando comecei mais afincadamente a aprender o grego, nós começamos pelo início. Começamos pelo abecedário. Primeiro temos que perceber que letras é que são aquelas, porque são ligeiramente diferentes do alfabeto que nós conhecemos, não é? Mas depois conheço, já sei o que é um alfa, já sei o que é um beta, já sei o que é um gama, já conseguimos ler palavras. Não percebemos nada do que as palavras estão a dizer, mas já conseguimos ler as palavras. Depois conseguimos perceber que existem regras, conseguimos perceber que existem terminações. E de repente passa a haver um progresso. E nós, como seres humanos, gostamos de progresso. Para nós, os processos, nós até passamos bem pelos processos, mas temos que ver progressos. E é isto que nos faz continuar. Por exemplo, aquilo que me mantém a estudar o grego é porque, de repente, começamos a ler, e certamente outras pessoas, noutras línguas, começamos a ler textos que achamos interessantes e conseguimos lê-los no original e ver coisas que nós não conseguimos perceber nem entender nas traduções. E isto é um progresso. E isto mantém-nos e dá-nos esperança e dá-nos esforço e faz-nos, motiva-nos, é isto que eu quero dizer, para que nos esforcemos e aprendamos mais. A mesma coisa quando alguém quer fazer exercício físico. Vê progresso, vê que a balança baixou, ou há pessoas que não querem fazer dieta, há pessoas que só querem engordar, não é? E então vão para os ginásios e engordam e ficam com músculos e crescem e gostam muito dessas coisas. E há progresso. E o progresso motiva-nos. Mas nos processos de Deus, os progressos muitas vezes não são visíveis. Não significa que não esteja a acontecer nada. Significa simplesmente que eu não estou a ver, porque Deus está a operar. Porque de cada vez que aquelas pessoas estavam a passar, Deus estava a operar. Mas eles não sabiam. Não viam progresso. Porque o que é que nós gostaríamos? Depois de passar a primeira vez, eu se fosse um daqueles homens, eu estava sempre atento à muralha. Quando eu passasse a primeira vez, eu queria ver nem que fosse um grãozinho de areia a cair lá um tijolozito, uma pedrazita. E no segundo dia eu esperava que pelo menos uma pedrazinha caísse. E no terceiro, mais 3 ou 4, e se fosse isto, o que é que nós achamos que ia acontecer? Aquilo que era expectável era, depois de vermos progresso, nós ficávamos ainda com mais fé e marchávamos e estávamos todos animados porque sabíamos que aquilo estava a chegar ao fim, porque as pedras já estavam a cair. Mas não é assim que Deus funciona muitas das vezes. Porque Deus requer obediência, independentemente de eu ver progresso ou não. Porque não tem a ver com aquilo que está a acontecer à minha volta, mas tem a ver com aquilo que Deus vai fazer na altura em que Ele disse que ia fazer. E Deus disse que ia fazer o quê? Os muros vão cair no 7º dia. No primeiro não acontece nada, no segundo não acontece nada, no terceiro também não, no quarto não acontece e no quinto também não. E chega ao 6º. Os irmãos pensem o estado de espírito das pessoas. Josué sabe que Deus lhe prometeu que era no 7º dia que as coisas iam acontecer, mas o povo não sabe. O povo está no 6º dia e não sabe que no dia a seguir, se forem obedientes, as muralhas vão cair e eles vão conquistar. Mas eles não sabem que estão no 6º dia. Eles não sabem se falta um mês, se falta um ano, se faltam 40 anos. Eles não sabem se é naquele próprio dia ou se era suposto ter acontecido. E quando a dúvida vem, nós temos que pensar o que é que fazemos. E não só pensar, nós temos que decidir e agir. E então aquilo que o povo tem que fazer é, ou nós confiamos no líder que Deus instituiu, ou nós não confiamos no líder que Deus instituiu. E o povo decide confiar. E é bem. Porque Deus já tinha provado que Ele tinha escolhido Josué para liderar. E o povo seguiu. É interessante, irmãos. O número 6, na Bíblia, é considerado um livro humano. Um número humano. 6 é o número do homem. E no 6º dia, muito provavelmente aquilo que estava a acontecer, e Deus faz de uma forma tremenda, porque o 7 é o número da perfeição, é um número que tem uma simbologia a apontar para Deus, não acredito em numerologia, obviamente, mas o 7 é claramente um número que tem uma simbologia relacionada com a divindade, com Deus, não é? E é só os irmãos fazerem um dia um estudo do número 7 e os irmãos vão ver a quantidade de passagens e as coisas que Deus diz acerca do 7
que é bem interessante. Então, 7º dia vai ser o dia da vitória, o 6º dia representa o dia humano, e no 6º dia nada acontece também. Eu gostava que os irmãos pensassem como é que é quando chegássemos a casa. Os homens de guerra estavam habituados a guerrear. Mas durante 6 dias eles não estavam a guerrear. Andavam a tocar cornetas. Andavam a tocar saxofone. Saxofone ainda é giro. Mas a corneta não deve ser... O chofar não é... É um instrumento assim difícil de se gostar. É bonito o som, mas ao 6º dia deve cansar. Especialmente ao 6º dia depois de não acontecer nada. 6 dias de não acontecer nada. Há quantos anos na sua vida não acontece nada? Ou parece que não acontece nada? Há quantos meses é que está na mesma circunstância? Há quantos dias tem a mesma luta? Há quantos anos tem o mesmo sofrimento? Mas será que Deus está ausente? Será que Deus não sabe aquilo que faz? Será que muitas pessoas e muitos cristãos não desistem no 6º dia sem saberem que no 7º, logo a seguir, eles iam receber a vitória? Nós temos que sempre continuar a caminhar. Temos que sempre avançar. Temos que sempre confiar que o dia vai chegar. O povo não sabia. Chegaram a casa no 6º dia. Homens de guerra. Certamente havia frustração. Certamente havia dor. Nada está a acontecer. E amanhã, mais uma. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Estou a ler o versículo 12. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas e os armados iam diante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca ao Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. E assim rodearam outra vez a cidade. No 2º dia tomaram para o arraial e assim fizeram 6 dias. 1 hora por dia. Era quanto tempo demorava a rodear toda a cidade? 1 hora. Com aquela gente toda, provavelmente mais, mas o percurso demoraria 1 hora, mais ou menos. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram, ainda por cima tinham que madrugar, depois de fazer isto ainda tinham que se levantar cedo. Isto realmente não é fácil. Madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade, mas desta vez 7 vezes naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia há algo que muda. E a única coisa que muda é que eles ainda vão ter mais trabalho. Eles ainda não viram progresso. Eles sabem que estão num processo de conquista, não veem nada a acontecer, mas as coisas parecem que pioram. E pioram no 7º dia. Porque agora não basta só fazer aquela estratégia maravilhosa de andar à volta das muralhas, uma vez, agora têm que fazer 7 vezes. Pelo menos 7 horas. Um dia de trabalho. Ainda há pessoas que se queixam dos trabalhos monótonos que têm. Experimentem andar 7 horas à volta de uma muralha. Mas à 7ª vez, sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. E Josué dá exatamente a mesma expressão no mesmo tempo verbal que Deus lhe tinha dado no versículo 2. Porque o Senhor vos tem dado a cidade. Josué está a pedir ao povo para que eles gritem, dizendo que o Senhor vos tem dado a cidade, quando eles a única coisa que ainda veem é as muralhas em pé. Com uma agravante, agora estão cansados, frustrados, sendo que naquele dia já andaram 7 vezes. Fora as outras 6 que tinham feito nos outros 6 dias anteriores. Então, existe aqui uma acumulação, quase de frustração, quase de um peso que começa a ficar em cima do povo, e é nesta altura, quase de ruptura, que Josué diz: olha, o Senhor vos tem dado as muralhas, a cidade. Josué basicamente diz isto: é agora, meus amigos. Aquilo que vocês andaram a fazer vai culminar agora. Se vocês obedecerem, vão conquistar. Se não obedecerem, já foram. Gritem, porque o Senhor vos tem dado a vitória.
E o que é que vai acontecer? Versículo 20 diz: gritou, pois, todo o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o que é que caiu abaixo? O muro. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer, aconteceu. Aquilo que Deus tinha prometido, realizou-se. E aquilo que Deus promete, realiza-se sempre. É pelos processos dolorosos, é com estratégias que nós não entendemos, é da forma que nós não compreendemos, mas no fim é isso mesmo que acontece. Porque aquilo que acontece o que acontece é isto mesmo. Deus honra sempre a sua palavra. Eu já vi que o meu tempo terminou e eu gostava de terminar mesmo com uma história. Uma história muito interessante, uma história muito parecida com a história das muralhas de Jericó, mais contemporânea, que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos. Nós estudamos esta história, estudei esta história numa disciplina em que estávamos a estudar sermões e estava a estudar um sermão de um pastor e ele conta esta história e eu achei esta história tremenda e gostava de partilhar convosco. E a história é basicamente o seguinte. Havia uma igreja, esta igreja ainda existe, era uma igreja que cresceu com um número considerável de pessoas e nos Estados Unidos acontece uma coisa interessante, é que muitas igrejas não têm espaços próprios, então elas reúnem-se, por exemplo, nos auditórios das escolas. Elas fazem parcerias com as escolas, porque elas também fazem trabalho social e então as escolas cedem normalmente, por um preço, obviamente, mas cedem as instalações para as igrejas. E assim estava a acontecer. Aquela igreja reunia-se nas instalações daquela escola e acontece que esta escola estava a construir um novo edifício com um auditório bem maior e, curiosamente, esta igreja precisava urgentemente também de um auditório porque eles cresceram muito e já não tinham espaço para acomodar toda a gente. E o que é que eles pensaram? Bem, a igreja vai mudar de instalações, nós vamos começar aqui a encacetar reuniões e vamos para lá, vamos tentar ir para lá, porque o espaço que eles estão a construir é exatamente o espaço com as medidas que nós necessitamos para a igreja que temos e que ainda desce para crescer. Então é curioso. E aquele pastor ficou animado e pensou, Deus faz coisas tremendas. Então nós estamos a precisar de um espaço e a escola onde nós estamos está a construir um novo espaço, exatamente com as medidas, com o número de cadeiras que nós necessitamos para aquilo que estamos a fazer e para aquilo que nós queremos fazer. Deus é mesmo bom. Mas ele encacetou reuniões e as reuniões não estavam a correr lá muito bem porque não estava muito interessada, a direção da escola não estava muito interessada em que a igreja se mantivesse lá. Não tinham nada contra eles, achavam que eles faziam um trabalho excelente, mas simplesmente não estava no plano deles, nem na visão de quando mudassem de instalações, terem uma igreja a reunir-se. Não era mesmo isto a visão deles e não era isto que eles queriam. Mas o pastor diz que não ficou nada preocupado, porque ele está habituado a receber respostas não, e que Deus sempre o honra. E ele começou a orar ao Senhor e começou a sentir claramente que aquele era o espaço que eles tinham e que o Senhor tinha para eles. E eles continuaram a ir às reuniões e a resposta foi sempre não, sempre não, sempre não. E ele começou a ficar preocupado, resumindo a história. Ele começou mesmo a ficar preocupado porque começou a ver ali uma certa resistência e ele não estava a conseguir quebrar aquela resistência. E então finalmente marcaram uma última reunião e era naquela reunião, a última reunião, que eles iam ter que decidir. E aquilo que ficasse decidido naquela reunião ia ficar decidido definitivamente. E ele, cheio de fé, foi para a reunião, disse, Senhor, eu confio que isto é para nós, então olha, eu vou arranjar maneira de nós irmos para lá. E o que é que ele faz? Diz que na reunião, o presidente e a direção da escola sempre a dizer que não, e ele finalmente diz o seguinte, já em estado de desespero depois da reunião, porque eles sempre a dizerem que não, em estado de desespero ele diz, olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem de soma monetária mensal e nós pagamos isso, tudo aquilo que vocês quiserem. E eu pensei, quando ouvi esta parte, bem, eles agora vão-lhe pedir uma coisa astronómica e ele vai-te ficar aflito, mas o Senhor vai arranjar maneira deles conseguirem pagar aquilo. Eu pensava que era isto mesmo que ia acontecer. Mas este homem diz o seguinte, e depois de eu fazer aquele pedido, quase sem pensar, dizendo, olha, podem pedir o dinheiro que vocês quiserem que nós pagamos. Eles responderam, não estamos interessados em dinheiro, nós não queremos que vocês venham para aqui. E acabou a reunião assim. E ele foi para casa, completamente desesperado, sem perceber. Senhora, então, mas aquele sítio não era para nós. Então, mas faço os meus esforços todos, fiz tudo o que era possível e não consigo. E diz, quando ele para pensar nisto, quando ele diz isto, ou verbaliza, Senhor, fiz todos os meus esforços, tudo o que era possível e nada aconteceu, Deus diz-lhe, então e agora, já paraste de fazer esforços? Já posso ser eu a trabalhar? Sim ou não? E diz que ele ficou, Senhor, então, mas eu quando fui à reunião e disse,
olha, vocês podem pedir o dinheiro todo que quiserem. Eu não estava a pensar que nós éramos nós que íamos pagar. Eu estava a pensar que eras tu que ias pagar, porque nós não temos dinheiro nenhum para lhes pagar. Isto era a minha fé em ação. E o Senhor diz, mas eu não funciono da forma como tu queres. E nem funciono nas estratégias que tu queres. Queres ir para aquela... Aquele é o lugar que eu vos tenho dado, mas tens que obedecer. Queres obedecer? Eu disse, sim, Senhor. Disse ele que estava em oração, a sentir Deus a testificar com ele. Sim, Senhor, quero obedecer. Então faz o seguinte, amanhã de manhã vais tu e todos os membros do ministério, vão para a escola, vão entrar dentro da escola e vão rodear a escola 7 vezes, orar pelo aquele espaço. E ele pensou, bem, eu sou meio maluco, eu vou, mas eu vou ter que ligar ao ministério e explicar isto. E diz que ele ligou para o ministério. E os irmãos já vão conhecendo e dizem, irmão, olha, se Deus lhe disse, vamos lá ver o que é que isto acontece. Agora, há um problema, irmãos. Nenhum grupo de adultos entra numa escola e vai rodear a escola. Os irmãos sabem, se aqui em Portugal não é permitido, imaginem nos Estados Unidos, entrar um grupo de adultos para o meio da escola e rodear a escola. É impossível, é impensável, e especialmente porque é proibido. É proibido por lei, ninguém entra dentro de uma escola para fazer isto. Mas desde que eles se levantaram de manhã e pensaram, bem, se Deus mandou, vamos ver o que é que vai acontecer. Isto não é uma história inventada, isto aconteceu, só para vocês terem a noção. E desde que eles encaminham-se para a direção da escola, e quando chegam para estacionar os carros, o que eles veem é um carro a sair de dentro da escola, um carro, em alta velocidade, com um adolescente ou um jovem lá dentro a conduzir e a sair. E atrás dele vêm 2 ou 3 carros com seguranças da escola também atrás daquele homem. E quando eles entram à porta, ou chegam à porta da escola, desculpem, não têm seguranças nenhuns. Simplesmente conseguem entrar dentro da escola. O que é que tinha acontecido? No exato momento antes deles chegarem, havia um adolescente que tinha decidido fazer uns espiões lá na escola, enquanto os miúdos estavam nas aulas. Ele entrou dentro da escola de carro, começou a fazer uns espiões, fugiu e os seguranças foram atrás dele para tentar apanhá-lo. E de repente eles não têm seguranças na escola. E entram. E diz que começa, olha, isto há aqui qualquer coisa estranha a acontecer. E diz que começam a rodear a escola e a primeira vez que rodeiam a escola, um dos membros do ministério diz assim, olha, irmão, eu sigo-o até à morte, se for preciso, mas isto para mim temos que parar com isto porque eu estou mesmo aflito, eu tenho que ir à casa de banho. E se eu não for à casa de banho, isto vai acontecer uma desgraça. E o pastor disse, irmão, se o irmão tem que ir, vamos embora. Quer dizer, olha, não rodeamos 7 vezes, não há nada a fazer, se o irmão tem que se ir embora, tem que se ir embora. E diz que no exato momento em que eles saem da escola e colocam o pé fora da escola, recebem uma chamada. E quem era a chamada? Era um dos membros do ministério que não podia, não estavam todos, a verdade é esta. Era um membro do ministério que não tinha podido ir por causa dos seus afazeres profissionais. E que disse, olha, irmão, eu não sei o que é que se passa, mas é o seguinte, Deus testificou comigo esta manhã, e há bocadinho mesmo há bocadinho, testificou comigo e disse que eu devia fazer uma última chamada para o diretor. Eu fiz uma última chamada para o diretor. Disse, por favor, nós precisamos da escola. Era isto que eu estava a pensar em fazer. E quando eu lhe liguei, a primeira coisa que o diretor disse foi, olha, ainda bem que me ligou, porque esta noite não consegui dormir nada. Estou a pensar naquilo que vocês têm feito na cidade e de facto não faz sentido nenhum eu não vos dar o privilégio e também a oportunidade de vocês poderem estar aqui connosco na escola. Por isso, olha, o auditório é vosso. O auditório é vosso e desculpem lá este atraso, mas pronto, vocês podem passar-se a reunir. A verdade é que a igreja passou-se a reunir logo no domingo a seguir, depois de fazerem os preparativos, eles começaram-se a reunir. Esta história faz algum sentido em termos de processos, em termos de estratégias? Nada. Resultou. E com Deus, resulta sempre. Vai resultar na nossa vida, se eu for obediente. Então Deus é um Deus tremendo, mas Ele gosta e requer que nós lhe obedeçamos. Então vamos fazer isso. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que passei do tempo, espero que os irmãos não se tenham desconectado todos ainda. Espero que a minha tia, se estiver a ver, pelo menos há uma pessoa a ver, a minha tia é a minha fã, deve estar a ver. Tia Conceição, se não vê eu agora, vê daqui a bocado. Tia Conceição, um beijinho para si. Que deve estar a ver, está aí, está a ver. A minha tia está a ver, muito bem. Muito bem, então um beijinho para a minha tia e pronto, que agora estamos em confinamento, não pode sair de casa, fica também em casa, só lhe faz é bem. Caríssimos, o nosso culto vai terminar, para mim também foi um privilégio, e é um privilégio, vou ser sempre membro desta igreja, sempre, vai ser sempre a minha família, vou abraçar outros projetos com também a minha família, não é? Mas os irmãos estarão sempre nas nossas orações, nos nossos corações,
pastor António, a Nina, o pastor Álvaro não está cá, nem a Carla, mas eles também, que certamente estão a ver também, foram sempre um exemplo para mim, e todos aqueles com quem colaborei, com o Tiago, nos adolescentes, no louvor, com o Zé também no louvor, e com todos os departamentos, porque eu também não passei por tudo, mas passei por muitos, não é? Mas em quase tudo sempre fui bem recebido, e para mim foi sempre um privilégio, há de ser sempre um privilégio, vocês hão de ser sempre a minha família, e eu sempre espero a vossa família, não me encarem como uma ovelha ranhosa a partir de agora, somos sempre família e vamos ser sempre família, para mim foi um privilégio, e eu vou terminar com a oração. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esta igreja, por esta casa, por esta família, por esta porta aberta aqui em Benfica, Deus. Que Tu continues a abençoar grandemente esta igreja, Deus. Que Tu continues a abençoar grandemente estes líderes, Senhor. Que Tu lhes dês capacidade, Deus. Que lhes dês do discernimento do Teu Espírito. Que lhes dês, acima de tudo, capacidade espiritual e de visão, Senhor, para que possam fazer exatamente aquilo que Tu queres que eles façam, decidir aquilo que Tu queres que eles decidam, Senhor. Caminhar neste percurso que é ser igreja, Deus, e ser, acima de tudo, uma influência tremenda e um exemplo nesta cidade de Lisboa, Deus, que Deus, mais vidas possam alcançar-te, Deus, que mais vidas possam vir ao Teu conhecimento, Deus, e que a Tua igreja possa fazer, de facto, aquilo para o qual ela foi chamada, que é ser o Teu corpo, Deus, ser, de facto, igreja, abençoar aqueles que necessitam de ser abençoados, consolar aqueles que necessitam de ser consolados, Deus. Muito obrigado, Deus, por estas portas mais uma vez, Deus, por todos aqueles irmãos que agora estão aqui em casa reunidos e a ouvirem-nos, Senhor. Deus, que Tu possas abençoar, Deus, e acima de tudo, Deus, nós também te pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, abençoar Portugal, Deus, estamos numa situação, numa altura tão difícil, Deus, nós necessitamos mesmo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre Portugal, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que Tu possas estender a Tua mão sobre o nosso país, Deus, que possas sarar a nossa terra, Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nestes processos, ajuda-nos nestas circunstâncias, Deus, e acima de tudo, Deus, nós queremos te dizer que Te amamos muito, Senhor, e que Te queremos obedecer, Deus, ainda que não entendamos os processos por vezes, Senhor. Mas nós sabemos que em tudo, Deus, o Teu nome vai ser glorificado, Senhor. Na nossa vida, na nossa morte, na nossa doença, na nossa saúde, nossa vida deve sempre glorificar-te, Deus. E nós queremos glorificar o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe, irmãos. Nosso culto está terminado.